Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Tribuna Livre. E eu queria saber da notícia da 317. Não, eu tinha feito uma pergunta. Ah, sim, desculpa. Bom, respondendo a pergunta do Osmir, né, o trecho está em obra. Né, de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, né, o trecho está em obra. Então, principalmente ali depois do Jurupari até o Macapá, né, do Liberdade até o Jurupari, né, então tem muita obra de terraplanagem. Se você sair daqui e chegar em Cruzeiro do Sul sem pegar uma chuva, a viagem é uma. Se você sair daqui e pegar uma chuva, a situação pode se complicar muito, porque tem muito solo solto, terraplanagem é movimentação de terra, né? Incorporação de material, a gente está fazendo as camadas do pavimento, então é claro que pode ter muito transtorno a depender das condições climáticas. Então assim, só para complementar, ontem eu vim de Cruzeiro do Sul. Fui na quarta de carro e voltei ontem. Mas não é uma caminhonete, né? Não, isso que é chegar. Aí você não vai fiscalizar a estrada de avião, não? Vim parando, onde está tendo parando, acompanhando. Tive uma reunião em Sena rápida, mas tive uma reunião em Sena e fiz em 10 horas de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. E olha que a gente pegou a chuva, estava bem liso. Com essa reunião e tudo? Com tudo, foi 10 horas. De viagem. Andando rápido, obviamente, mas assim, de caminhonete. Mas é um tempo razoável. Qual era a caminhonete, pode dizer? Uma L200. Tu quer fazer propaganda de carro? Não, é porque eu queria saber o nível de carro para a gente, porque pelo carro você pode fazer em menos horas ou mais horas. Ah, perfeito. A notícia, tem tanta gente, os taxistas, o pessoal daqui que vai para o Vale do Acre todo dia, o tráfego é intenso nessa rodovia 317. Mas o Narciso estava dizendo há pouco no intervalo que você estava preocupado com a 317, por causa do crescimento brasileiro, e eu com a 364. A minha família está saindo agora para lá. E aí eu aproveito, como é que está a BR-317? Eu então, vou fazer a pergunta em todo lugar. A 317, pessoal, a gente tem 2 planejamentos para ela. O primeiro é o de manutenção, que é o imediato, e tem também a da restauração. A gente está com um projeto em andamento em Brasília para restaurar ela todinha também, se Deus quiser, até o final do ano de concurso. Restaurar é recapear. Não, é mais do que isso, é corrigir todos os problemas atuais e recapear. Tá. Porque só recapear não resolve. Tiago, mas registra um fato aí. Em toda ela, praticamente, o problema de terraplanagem... Não tem. Não existe. São problemas pontuais. Né? Porque o Ela problema, é sobre divisor, né? O problema de cá, da estrada do Osmir, a BR-364, o problema é de terra, o problema é de solo. É Solo. de solo. Daqui para Assis Tudo é Brasil mais tem complicado, 3 mais caro. pontes. Exatamente. 3 a pontos, BR só tem 3 pontes em 300 Não, quilômetros. Astério, nesse particular, essa estrada do BR-364 ela é tão interessante que você vai daqui a Brasileia, 240 quilômetros, tem 2 pinguelas, não é? Pontezinha. É o Redenção e o outro Garapé. Tem nenhuma ponte mesmo. Daqui para Cruzeiro do Sul, todos os rios são transversais. Exatamente. Não, e não é só rio, é linha de drenagem, tudo. Todas as bacias, corta as bacias. Claro. Né, o estado nós transversalmente. temos quantas pinguelas e pontes daqui até lá? Daqui até Cruzeiro do Sul, Ah, a gente não tem isso de cabeça. Não, mas... eu contei. Só mais de 40. Só pontes tem mais, precisas. Só Acho que ponte tem com mais mais de de 100. com 200 metros de extensão, tem 7 ou 8. 7 ou 8. 8. Então, assim, em relação ao que está falando, né, a gente está com esse planejamento de longo prazo. Deus quiser, ano que vem a gente inicia a restauração completa da 17, inclusive com implantação de acostamento, que hoje ela não tem. Mas imediato, a gente tem 4 licitações que estavam em andamento. Uma delas já iniciou a execução, que era no primeiro trecho da divisa de Boca do Acre, ali do Amazonas, até Senador Guiomar. 2 contratos entre Senador Guiomar e até Brasília, pouco depois de Brasília, ali nas Fazendinha, tem 2 contratos que a gente está iniciando semana que vem. E da Fazendinha até Assis Brasil, a gente está com um problema que houve briga na justiça das licitantes e tal, atrasou um pouco mais, eu acredito que não vai demorar Pode uns saber as 15 dias. construtoras? A que ganhou na divisa do primeiro trecho da divisa do Amazonas até Senador Guiomar é que já está ali na BR-364, que é a CCL. Os 2 do meio, entre Senador Guiomar e depois Brasilé, a empresa daqui, a MSM, que é do pessoal da Pedreira, da Pedra Norte, ganharam esses 2 trechos. E o último, quem tinha vencido, também era daqui, a Lime Pinheiro, mas está com problema, ninguém sabe se vai assumir.
Então, assim, esses dois que acho que interessa todo mundo, que pega esse trecho entre Senador do Guiomar e Brasileia, previsão de iniciar semana que vem. Essa semana nós já fomos com a construtora, com os engenheiros, com os encarregados, mostrando todos os pontos críticos que a gente quer que atue de imediato. É pago por quilômetro, é isso? Não, é pago por serviço. Por serviço. Isso é executado. Aí depende de cada serviço, tem uma metodologia, mas é pago por serviço. E assim, a expectativa lá, Esther, é que a gente, dentro de um mês de trabalho, a gente corrija essas Quer dizer que até o fim do ano ela está perfeita. Tá perfeita assim, né? Tá corrigido, os problemas é grave, então assim... Osmir, a estrada, a BR-317, Rio Branco, Assis Brasil. Assis Brasil, mais especificamente até Brasileia, é uma estrada de fácil e barata manutenção. Isso aí não se discute. Eu volto a repetir, o nosso problema são a BR... O gargalão. E em determinados trechos chega a ser desafiador. Aquelas margens do Rio Jurupari, aquele material branco, aquela tabatinga pulverulenta, aquilo é pó. Aquilo se você secar, aquilo... É um talco. É um talco. E no inverno ela encharca, vira um negócio, né? E aquilo molhado vira um angu. Mas eu tenho outra curiosidade. E eu posso começar aqui com o nosso Carlos Henrique. A nossa ponte não parou. Do Rio Madeira. Sobre o Rio Madeira. Madeira. A ponte sobre o Rio Madeira ela é uma obra que está localizada em Rondônia, né? E, portanto, sob responsabilidade da Superintendência do DENIT de Rondônia. Mas as informações que a gente tem é que a obra está a todo vapor, né? Não parou. Boato surge demais, né? Então, todo momento surge de todos os lados em relação a todas as obras. Mas a informação que a gente tem dos colegas de Rondônia é que a obra está seguindo... Eu fui, não sei se você sabe, fui o primeiro fiscal daquela obra lá. É uma obra que realmente para ela começar foi muito complicado. A gente, quando começou aquela obra, o dono da balsa, ele é dono dos dois lados da área. Ele não deixou de jeito nenhum de entrar. A gente botou a placa da obra, os caminhoneiros passavam o rio da gente. Isso é mentira, não vai ter obra não. A gente falou, vai ter. Então a gente teve que fazer uma grande missão lá para iniciar aquela obra. E realmente teve problemas, como qualquer obra tem, como a gente tem nessas obras, tiveram problemas. Mas assim, sempre até faço parte ainda do grupo da obra da ponte, a gente tem contato permanente. E eles estão hoje fazendo a execução do vão central, que realmente é o mais difícil da obra, que é o mais profundo. Então, assim, para tu estabilizar uma balsa, só para ter ideia, para estabilizar a balsa, para começar um pilar daquela ponte, às vezes leva 3 dias para estabilizar. Aí a perfuração até que é tranquilo, mas para estabilizar é muito complicado. Um rio que tem muita velocidade. E eles já estão fazendo essa fundação. Concluindo essa fundação, a previsão é até novembro, concluir a fundação do vão central. Aí praticamente trabalha fora d'água. Aí não tem mais como atrasar a obra. Então a previsão realmente é até o final do próximo ano. Mas ali o atraso também ali foi financeiro, tá? Quer dizer, você falou aqui... Até o final do próximo ano está concluída aquela ponte. Até o final de 2018. O único detalhe que ainda está pendente, que está se discutindo, é o acesso para o lado de Rondônia, por causa daquela grande cheia. Estão querendo elevar um pouco o acesso, ainda está pendente essa... Falando em cheia da estrada. Do lado de lá. Falando em cheia de Rondônia e Rio Madeira, vamos aqui a um fato histórico sobre a 364. Quando o governador Tião Viana assumiu o primeiro mandato em 2011, havia aquela ideia de fazer a ligação definitiva lá no Massapira. Ali tinha que ligar asfalticamente e tal. Aonde? No Massapira. Era o que faltava ligar o asfalto. Sim. Você lembra daquela Me lembro. aquela história toda? Onde é a Massapira? É o Massapira ali de Feijó. Chegando em Feijó. Bom, aí eu fui muitas vezes para a Cruzeiro do Sul, andei, estrada, ia lá, tranquilo, carro bom, tranquilo, ia embora, voltava no mesmo dia. Você até era um líder do governo, né? Sim. E eu fui muito a Cruzeiro do Sul. Quando chegou na alagação do Rio Madeira, houve um estrangulamento do abastecimento da capital, somente de combustível. O governador, na época, eu me lembro, liberou o transporte de combustível pela 364, inclusive no inverno. Aquilo gerou essas consequências. Assim, sério, eu não gosto de culpar assim, porque na verdade o governador Tião Viana foi um grande guerreiro. Eu coloquei um fato histórico. Um grande guerreiro porque impedir que a gente virasse um carro naquela situação. A gente fala isso porque eu vivi aquela situação. Eu estava ainda no DENIT em Rondônia e trabalhando lá no meio daquela enchente. Então, só para ter ideia, lá perto da balsa, estava um mar d'água que a gente olhava para todos os lados de água e todo dia na pista subia 10 centímetros.
todo dia, com o mar d'água que estava. Então, assim, aquilo virou um caos. Então, assim, só não desabastecer por causa daquilo. E é difícil a gente falar que o problema da rodovia é por conta disso, porque não é. Uma rodovia, quando ela é construída, ela tem que suportar carga. Ninguém faz uma rodovia para chegar no inverno a gente não voltar. Hoje a gente faz isso porque não está com capacidade estrutural adequada. Então, assim, a rodovia, quando ela está bem feita e concluída, ela tem que suportar carga, independente da época. Então, não dá para culpar aquela ação como sendo a causadora do problema. Entendeu? Eu não culpo. Eu acho que pode ter acelerado um pouco a degradação, mas não por causa da ação, mas porque a rodovia já não tinha um suporte adequado. E era uma questão emergencial que precisava ser. O contexto tem que ser levado em consideração também. Tem que ser levado o contexto tem que ser levado em consideração. Porque eu nunca discuti isso com ninguém, até vocês estarem aqui. Eu sempre tive essa dúvida. Eu digo, porque naquela época o governador autorizou liberar a estrada, havia uma necessidade de abastecer, né, entrar até pelo Peru, abastecimento. O que vocês sabem que hoje, se eventualmente houver, e que como você está afirmando, não haverá fechamento da estrada, mas se houver, vai criar um caos econômico enorme no Vale do Juruá. Até porque eles desativaram o transporte fluvial. Mobilizaram toda a logística estruturado que eles tinham, né? Não só o transporte, o estoque também de material que não tem mais. O estoque não tem mais. Porque naquela época, é interessante, o comerciante de Cruzeiro do Sul é uma loucura. Ele tinha que ter um estoque nas prateleiras, um estoque nas balsas, que vinham, ele tinha que ter e outro 3 capital de juros. E um terceiro comprado para embarcar quando chegasse aqui e vir o próximo. Então... Era uma engenharia. E dinheiro, pessoal, muito dinheiro. Isso elevava o custo ao consumidor final. Sim. Quem paga o consumidor. Repassava para o consumidor. Mas assim, Osmir, a gente tem tido muita responsabilidade em relação a isso, sabe? Se houvesse realmente o risco de fechar, nós seríamos o primeiro a anunciar, independente de qualquer questão política, porque a gente não ia causar isso na população. Por isso que às vezes a gente fica chateado com algumas declarações de alguns deputados, porque muitos deles, como você falou, conhecem o nosso trabalho, sabem a seriedade que a gente tem trabalhado e fica levantando isso aí que na verdade só causa pânico na população. Mas aí, meu superintendente, você foi convidado. Eu acho que você deveria... O esclarecimento que você está prestando aqui... Transparência, né? Não é prestar lá. Você não está sendo convidado? E mais, Osmir, assim, eu não gosto de me autoelogiar que nem o Narciso fez, mas assim, eu acho que poucas gestões aqui no Estado são tão transparentes quanto a nossa. Não só perante os órgãos de controle, que todos eles sabem tudo que acontece dentro do DENIT, mas perante a sociedade. Todo mundo que chama a gente apresenta explicação, mostra exatamente o que tem, o que não tem. Então, assim, não tem por que estar levantando polêmica, porque a gente mostra tudo. E se me convidarem, já falei, vou sim, estou aguardando o convite, só que vou deixar para final de outubro. Vou lhe fazer uma pergunta espinhosa. Vou fazer uma pergunta espinhosa. Só um parênteses em relação à transparência, já chegou o caso de usuários da rodovia nos procurar lá no DENIT, a gente sentar numa mesa lá de reunião e explicar a situação para eles. O superintendente não recebe nem a gente, imagina o usuário. Então, assim, essa transparência é fundamental. Narciso, a pergunta é sua, depois eu faço a minha. Fica à vontade, se der tempo. A pergunta é simples. Qual os recursos efetivamente garantidos que vocês têm para cumprir essa tarefa que vocês estão se propondo, pelo menos para que este ano a rodovia não se interrompa? Narciso, esse ano a gente tem já empenhado cerca de 100 milhões. Desses 100 milhões a gente deve ter gasto, Carlos, uns 30? Acho que uns 30, 40 milhões. 30, 40. Mas também assim, gastou pouco não, é porque o montante vai vir pesado agora, onde entrou o serviço pesado de reciclagem. Então essa medição desse mês e mês que vem vai vir maior. Então provavelmente a gente mês de outubro está estourando esse recurso. Porém, a gente tem 30 milhões ainda a ser empenhado, que era uma rúbrica de D+, que está virando PAC. E a gente teve semana passada, retrasada, aliás, com o senador Gladys, com o ministro do Transporte, com os donos das empresas, inclusive porque eles queriam essa segurança. Ele falou, não vou botar minha máquina para fazer tudo que vocês estão pedindo se eu não tiver essa segurança. Assim, que era de trabalhar todos os pontos críticos. A gente foi lá e falou, não, tem essa segurança. Está garantido o recurso, a gente só está fazendo essa reposição para empenhar e liberar o contrato. Então, assim, a gente tem sim a garantia de chegar até o final e cumprir essa meta. Então, isso não é problema. Agora, para o ano que vem, eis a pergunta, aproveitando o gancho, nossos parlamentares prometeram para a gente 200 milhões de verba positiva. Se isso for garantido, nós estamos tranquilos para trabalhar no que vem. Se não, né? Eu tenho uma pergunta assim, até meio espinhosa. É o seguinte, para quem? Acho que é para esclarecimento. Sim. Esclarecimento. A gente sabe que quando há mudança de poder, a gente ouve comentar, não, todo mundo quer o DENIT. Por que o DENIT? Porque é de lá que sai dinheiro para a campanha. É das empresas. Pois é, a pergunta é essa. Não, eu quero ouvir, né, de vocês,
Eu acho que é de conhecimento, Tiago, que você ouviu? Ouvi, não é assim, do DENIT, é das empresas que ganham licitações, que contribuem legalmente ao Caixa 2. Fica à vontade para responder. A gente está vendo aí Lava Jato, está vendo tudo que está trazendo, vindo à superfície, à claridade, né? Mas, assim, eu e o Tiago, toda a equipe técnica que está lá no DENIT, somos servidores de carreira e uma das condicionantes para a gente estar à frente, se a gente não estiver à frente do DENIT, a gente vai estar lá como servidor de carreira, né? É exatamente a lisura e o compromisso com a técnica e para que não entre essas ingerências e esses pedidos descabidos e indecorosos, né? Nós estamos fora. Então, Astério, só para te dar um exemplo assim, sobre isso. Assim que eu assumi, minha maior missão foi impedir que isso acontecesse. Então, todas as empresas que chegam para trabalhar para a gente, a primeira coisa que faz é reunião em portas claras. Aqui não vai acontecer isso, senão a gente vai exigir de vocês, além de que cumpram um contrato. Então, assim, além disso, só para ter ideia, nosso médio de trabalho. Quando foi no início do ano, a gente estava tendo um problema sério com a empresa de supervisão de obra, aquela que fiscaliza no dia a dia, está fazendo as medições. Quando as medições chegaram na nossa mão, que a gente ia conferir, né, e batendo além com isso, com as conferências que a gente já faz normal do mês, não estava batendo. O que a gente fez? Mandamos trocar todo mundo. Eu troquei 4 engenheiros, troquei mais de 10 encarregados que estavam fiscalizando e chamei todo mundo novo lá no DENIT, chamei para dentro do DENIT a Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal e um auditor do TCU lá para dentro, fiz um curso com todo mundo, inclusive com nossos engenheiros, para que o cara da Federal, o delegado do TCU, explicasse as implicações que poderiam ter de qualquer tipo de irregularidade que acontecesse naquela obra. Então foi levado para dentro do DENIT e eles estão monitorando e eu faço questão de fazer isso. Eu falei, eu quero ser o primeiro a saber de qualquer problema. Tiago, e os próprios empreiteiros estão vendo aí as consequências, não entrariam numa dessa. Que bom. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado, Tiago. Obrigado também, Carlos Henrique, Narciso Osmi. Nós temos agora uma iniciativa no programa de um fato que marcou a semana. Um fato pode ser na sua área, claro, sobre a BR, o Carlos Henrique também. Vou começar com o Osmi aqui. Tá, mas permitiria, então, eu contar um fato que não é desta semana. Ótimo, fica à vontade. Não, é apenas fazer uma justiça, já que nós estamos discutindo questão de estrada. A estrada Rio Branco, Porto Velho, Porto Velho, se deve ao presidente José Sarney e, acima de tudo, à nossa bancada, do qual você era deputado, eu era deputado. Foi inaugurado no governo Edmundo Pinto, mas esse pegou uma carona porque era governador. Mas um compromisso do Sarney, governo Sarney, vamos fazer justiça. Segundo, Orley Cameli não concluiu a estrada Rio Branco, Cruzeiro do Sul, pela má vontade de um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso. Uma má vontade absoluta que ele tinha com o governador. Narciso, o seu fato, a sua história. Eu vou reproduzir uma... Com H maiúsculo. Eu vou produzir uma frase aqui, essa discussão, sobretudo esse episódio que está passando o Aécio Neves. Sim. Quando eu vejo 2 ministros do Supremo Tribunal Federal vir a público dizer que a decisão da segunda turma está absolutamente correta e outros 2 dizerem que estão absolutamente incorreta, eu me lembrei, eu vou reproduzir aqui uma frase de Santo Inácio de Loyola. Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. E para aqueles que não creem, qualquer explicação é possível. Muito bem. Tiago, algo que lhe chamou a atenção, que você queira falar? Algo que eu vou deixar até vocês com gostinho de quero mais é que nosso contorno de Brasileira saiu do decreto presidencial. Sim, que a gente aguardava. Inclusive, quem lembra ano passado desse debate, eu fui duramente criticado, porque a gente estava tentando salvar aquela obra num convênio com o DERAC. E nessa missão, que era uma obra perdida, diga-se de passagem, junto com o Sandro Gladys, a gente conseguiu salvar. E agora saiu o decreto presidencial. Acredito que nos próximos 10 dias o diretor-geral do DENIT vem aqui para a gente formalizar esse convênio. A expectativa é até o final do ano publicar o edital de licitação e dentro de 2 anos a gente vai ter uma ponte duplicada em Brasileira Itaçolândia e aquele contorno rodoviário para tirar todo o tráfego de dentro das cidades. E aí sim a gente poder falar em integração internacional. Valeu.
Um fato que me marcou, até me chocou assim essa semana, né, aquela exposição lá no museu em São Paulo, eu queria falar, fica à vontade. Aquele homem no Próximo de Criança, acho que isso demonstra uma inversão de valores que nós estamos vivendo, né? Então eu acho que a gente tem que, não sei, eu acho que o Brasil vive um momento aí muito perigoso, exótico, né? Na política, os conceitos, os valores estão se invertendo, então é perigoso esse momento. Ele entrou nu com as crianças assim e tal, foi muito chocou, né, a gente, né? Chocou. E o meu fato é o seguinte, é a segunda votação da denúncia do presidente Temer, né? Vamos ficar atentos porque muita coisa pode acontecer, inclusive os tucanos ali estão rachados. Vamos ver, a semana tem mais. Na próxima semana eu quero até anunciar os entrevistados. O deputado Gerlen Diniz e o deputado Jairo Carvalho. Eles pediram a produção, espaço aí pra gente debater aqui. Pois é, aí nós vamos perguntar para eles, tá? Obrigado pela audiência, tenha uma boa noite e um bom final de semana. Até lá.